Mas, irmãos, vamos agora para o segundo vídeo, né? Nós gravamos o primeiro vídeo dessa lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Classe de Adultos, Lições Bíblicas da CPAD, Jesus, o discípulo e a lei. Estudamos no primeiro vídeo a introdução e o ponto 1, e agora vamos estudar nesse segundo vídeo o ponto 2, o ponto 3 é a conclusão. Então vamos para o ponto 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo conceito. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, do 7 ao 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne, e sem força o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem de salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, do grego, isto é, um pedagogo, um guia, que nos levou a Cristo, como Gálatas 3:24. Vamos ler rapidamente aqui Gálatas 3:24. Sempre falamos, é um estudo bíblico, precisamos ler, enfim. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, na nossa tradução aqui é aio. Aio é indivíduo encarregado da educação doméstica dos filhos de pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Esse é o guia, é o pedagogo. Então, a lei era isto. Era um aio para nos levar a uma coisa maior, que era Cristo. O exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Então, o que nós falamos no ponto 1, pouco comentamos sobre isso. O problema não era a lei, o problema como interpretavam a lei, como tratavam ela de uma forma fria. E o segundo ponto, que já falamos no ponto 1, nenhum homem poderia cumprir a lei, porque a lei ela vai mostrar o pecado, e ela estava apontando para a solução. Qual era a solução do pecado? O Messias, o Cristo. Quando o Cristo veio, eles preferiam ficar, não acreditar no Messias e achar até, como estamos dando lição, que esse Messias não cumpria a lei, quando na verdade ele cumpriu e, como viu no ponto 1, aperfeiçoou. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, tudo aqui com citações do livro de Êxodo. E a judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento em Gálatas 2:16, em Tito 3:5. Em sua carta, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e por isso pôs fim ao sistema da lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, senão por mim. Hebreus 10:19 e 20 também. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Vamos ler aqui Romanos 5:1, que é um texto que eu uso bastante, prego bastante nele, de vez em quando, não bastante, mas de vez em quando a gente está pregando nele. E é um texto que fala sobre a justificação, uma das doutrinas importantíssimas. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este ponto nos fala a perspectiva teológica da lei. Ela tinha 3 partes: moral, cerimonial e judicial. Ok? Tudo tranquilo. Só que as pessoas começaram a achar que, ao cumprir esta lei, ao fazer o que essa lei dizia, então, no final, eles seriam salvos pelo cumprimento da lei, o que não era esse o objetivo do Senhor. A lei vai mostrar o pecado e a lei vai apontar para o Cristo, para aquele que viria resolver o problema do pecado de forma definitiva. O que a lei fazia para aquele momento em que o Cristo não tinha vindo
falar dos sacrifícios que cobririam aquele pecado, mas o sacrifício tem que ser oferecido todos os dias. Cada vez que pecava-se, todo dia fazia de novo. Ela não mostrava ali então a solução definitiva para o problema. E aí os homens começaram, como diz aqui, entendimento que poderia viver de maneira justa segundo seu próprio mérito. Jamais nós vamos alcançar a salvação pelos nossos méritos. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, um que cumpriu toda a justiça, e por isso nós somos justificados, como diz Romanos 5:1, foi Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz. Nós vimos isso numa lição anterior, se não me engano até foi a lição do final do mês passado. O que é a justificação? Não é que Deus disse, você não pecou. Deus continua dizendo, você é um pecador, mas o sangue que Jesus derramou na cruz, você o aceitou, então os seus pecados são esquecidos assim pelo Senhor. Esquecido no sentido de perdoados. Continuamos pecando e continuamos tendo que pedir perdão a Deus e viver longe do pecado. Qual o novo caminho? Essa nova aliança, Novo Testamento, através do sangue de Cristo. Vimos isso muito forte na lição passada também. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos, profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Acabei de comentar aqui no ponto anterior, Romanos 3, 21 a 26 e 10, 4. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3, 6. Isto mostra que o novo conceito revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte, Romanos 6, 23. E todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Ou seja, de um código exterior, de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito de palavras registradas em tábuas de pedra com palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Romanos 8, 2, 1 Coríntios 15, 45, 1 Timóteo 1, 5. Por que aqui ele disse a letra mata e o Espírito vivifica? Porque a letra da lei fria, ela só fala de pecado e condenação, pecado e condenação, pecado e condenação. Mas isso, em certo momento, vira um círculo vicioso, já que o homem ele não consegue cumprir a lei e ele vai continuar sempre tendo a condenação. Volto a dizer, como diz no anterior, isso apontava para algo melhor e maior, que era Cristo. Só que em algum momento eles deixaram de achar e esperar algo melhor e esperavam esperar o Messias, mas esperavam um Messias que viesse libertar eles dos romanos, um Messias guerreiro, não um Messias que viesse perdoar os seus pecados, não um Messias que viesse morrer por eles na cruz para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados. Eles esperavam outro tipo de Messias que o Antigo Testamento não falava sobre ele. Esperavam um Messias vencedor e não um Messias sofredor, como está lá em Isaías 53 e tantos outros textos, Salmo 22. Então a letra mata. Por quê? Porque eles ficaram na letra. E a letra não resolveria o problema. E com Cristo não tem lei? Tem a lei de Cristo. Eu hoje cumpro aquilo que o Senhor nos ensinou no Novo Testamento, nos Evangelhos, não para ser salvo, mas por ser um salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Eu quero agradar ao meu Senhor, aquele que morreu na cruz por mim, e por isso eu cumpro a sua vontade e o seu querer. Não estamos sem lei, estamos sob a lei de Cristo. Qual é o propósito da lei para o discípulo de Cristo? Qual é o propósito? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar há propósito na lei para os cristãos? A lei de Moisés, que logicamente ele está falando. O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, Romanos 7, 12, está estabelecida, Romanos 3, 31, se cumpre no amor, 13, 8 a 10, Gálatas 5, 14, e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão, Romanos 8, 2 e 9, Gálatas 5, 6, 25. Portanto, é Jesus que impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei, Gálatas 4, 3 a 7. Vamos ler alguma coisa aqui de Gálatas 4, mais um ensinamento bíblico, e que você deve fazer na sua casa, meu amado irmão. Você deve ler todos os textos, aprendendo aqui com a palavra de Deus.
Gálatas 4, 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo do primeiro rudimento. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e por seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, papai, ou Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus em Cristo. Ou seja, ele veio e cumpriu para mim, e agora eu sirvo e louvo, e eu chamo de papai, e obedeço a sua vontade, porque pai a gente obedece. Ponto 3, a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Então, quem é grande no reino de Deus? Quem cumpre a lei de Cristo, quem cumpre os ensinamentos de Cristo. E quem é considerado menor, pequeno, é aquele que não cumpre. E aí ele fala de omissão e transgressão. Por isso eu digo da minha parte, como pastor, que eu sinto um grande peso sobre a minha vida de ensinar as ovelhas algo errado, algo que a Bíblia não diz, apenas porque vai facilitar alguma coisa ao meu ministério. Não, eu tenho que ensinar a palavra. Porque se eu fizer as pessoas pecar por omissão, cada um tem um livre-arbítrio e escolhe. Mas se eu ensinar errado, se eu não pregar aquilo que é verdade, se eu não ensinar aquilo que é verdade, então eu estou me omitindo, mesmo que eu não o faça. Eu tenho que fazer, não posso transgredir, eventualmente vou transgredir, porque eu sou homem, pecador, mas vou pedir perdão a Deus e tentar não viver em pecado. Agora, se eu transgredir, eu peço perdão e Deus me perdoa. Mas não posso me omitir de falar a verdade, e aqui está a verdade. A verdade é que nós somos remidos, lavados sangue cordeiro, e temos que cumprir a lei de Cristo. E para terminar, o último subdivisão, 2, desse ponto 3, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo. No Novo Testamento é exemplo desse respeito o jovem rico, que agiu assim para atingir o bem supremo, o fariseu, que por meio da sua justiça própria achasse melhor do que o publicano, o sacerdote levita, que firmar na sua justiça própria não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina ao seu discípulo que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. Não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso a justiça exigida pelo Senhor Jesus ao seu discípulo é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada, interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, como Romanos 3, 21, 22, Romanos 8, 12, assim, e assim entrar no reino de Deus. A justiça não vem das nossas obras, a nossa justiça vem de Cristo. Volto a afirmar, pastor, mas aí a gente pode pecar à vontade, pode fazer o que quiser. Não, amado irmão, é a lei de Cristo, mas a lei de Cristo, ela não é a mera palavra escrita, ela é dentro do nosso coração através do Espírito. Nós aceitamos a Cristo como Salvador e recebemos a sua palavra, o seu ensinamento, e aí passamos a cumprir. Não com medo do inferno, não com medo de Satanás, de alguma coisa. Não, nós cumprimos porque nós queremos agradar aquele que nos salvou. E sabemos que ela é melhor para nós. Se Deus deixou para nós, é o melhor para nós fazermos. E sabemos que não vamos ser salvos por cumprir mandamentos. Eu não adultero para ser salvo. Eu não adultero porque é errado, é pecado. O Senhor falou que é pecado, não posso cometer esse pecado, então não vou fazê-lo. Eu não minto, não roubo, não fofoco, todo pecado que você pensar. Eu vou fazê-lo porque eu quero agradar o meu Senhor. Não, eu vou ser salvo por causa disso. Não, eu vou ser salvo porque eu aceitei a Cristo como o único e eterno Salvador da minha vida. A justiça dele está sobre mim, eu fui justificado dos meus pecados. Mas agora eu tenho que viver para Cristo, fazer a sua vontade e o seu querer. Para a conclusão, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo,
abraçando o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje muita gente acha que vai ser salvo por guardar dia, por não fazer isso, não fazer aquilo. Não, não. Jesus cumpriu a lei, Ele que fez isso por nós. Nós agora vamos fazer a vontade do Senhor e vamos ser salvos pelo sangue de Cristo que morreu na cruz do Calvário. Mas por serem salvos e em vida lavado no sangue Cordeiro, vamos fazer a vontade do Senhor. Não podemos viver em pecado, mas temos que viver na justiça do Senhor para a glória do seu nome. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos ministrando a lição 4, resguardando-se dos sentimentos ruins. Deus abençoe nossos irmãos em Cristo Jesus.